Queda dos juros. O Brasil comemora neste momento a menor taxa de juros da sua história. Estamos aí com 7,5% ao ano. E eu pergunto, no bolso do consumidor, a queda do juro garante aumento de consumo? Hã? E o cartão de crédito? Por que não repassa a queda dos juros para as suas faturas? A Selic, juros primários, caiu 12,5% para 7,5% no ano. 12 meses, agosto a agosto. Mas no cartão de crédito, senhores, as taxas são as mesmas há mais de 2 anos e meio. Seguem firmes, 100% ao ano. Selic, 7,5% ao ano. Estamos recebendo o economista Ricardo Amorim. Ricardo, coisa tá brava no cartão, hein? Ela sempre esteve, né? Ela nunca deixou de estar. Agora mais ainda, porque agora você tem uma taxa de juros de 7,5% e no cartão o juro continua o mesmo há 2 anos. Eu acho que é uma soma de várias coisas. Primeiro foi a elevação da inadimplência no próprio cartão. Então, como a inadimplência aumentou, as empresas de cartão, o que elas fizeram? Elas estão captando mais barato e não repassando essa captação mais barata para o consumidor final. Em segundo lugar... Mas o consumidor continua não preocupado com isso. É que aí entra um outro lado. O consumidor ele teve nesse período aumentos significativos não só de salário, mas mais gente empregada. Eu estava vendo um dado hoje assustador. 97% dos reajustes de salários que aconteceram nos últimos 12 meses, acertados pelos sindicatos, foram acima da inflação. O que significa que eles vão alimentar o consumo e a própria inflação. O resultado disso aqui é os consumidores estão pagando, então os cartões estão cobrando. São vários fatores. Então, estão roubando. Você tem uma baixa competição nesse setor, o que ajuda a dar um poder também de mercado para as empresas de cartão. O fato dos bancos terem se retraído também ajuda, porque à medida que as pessoas têm menos acesso a crédito bancário, elas são mais forçadas a recorrerem ao crédito do cartão. Então você soma inadimplência com isso, senhores, sem dúvida nenhuma. Mas o ponto é, a soma disso tudo faz com que a gente tenha esses juros estratosféricos ainda no caso dos cartões de crédito. Se nós pudéssemos eleger hoje o maior desafio do Brasil, seria o quê? A questão do gasto público, seria a inflação, seria a imobilidade no que diz respeito a... Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que é o gasto público. Porque ele mexe no resto todo. Eu tenho pesquisado um pouco sobre isso e vi alguns dados estarrecedores. O primeiro deles é o seguinte... Como o nível educacional médio do servidor público é mais alto do que do funcionário da iniciativa privada, ao contrário do que a gente imagina, a produtividade média do funcionário público é um pouco mais alta do que a iniciativa privada. Um pouco mais alto, leia-se 35% maior. Pois é, só que deixa eu chegar no problema. Pasmei. Pois é, só que tem um problema. Os salários são 5 vezes mais elevados em média. Ou seja, por unidade de produto, gerado, o setor público é 4 vezes mais ineficiente que a iniciativa privada. Então, como 40% da economia brasileira é transferida para o setor público através de impostos, a gente está colocando quase metade da economia brasileira em um negócio que é 4 vezes menos ineficiente. Tudo que nós pagamos de imposto vai para pagar salário. E esse é o ponto onde eu queria chegar. Não é salário. O salário é uma parte, para mim, a parte mais grave não é salário, é a parte de aposentadoria do setor público, porque o que a gente tem são aposentadorias com valores integrais. Isso é simples de entender. 950 mil funcionários públicos geram um déficit anual de 72 bilhões de reais, que é o dobro do que os 27 milhões de beneficiários do INSS. 950 então mil você contra 27 mil. Pois é, e gera o dobro. Então, e pior, o do INSS vem caindo, porque a gente está tendo uma formalização, e o do setor público crescendo, e vai crescer mais com esses reajustes que estão sendo dados para os funcionários atuais, e que você acaba fazendo com que isso ainda tenha aumentos maiores olhando para frente, efeito cascata. Então, se você não resolver isso, você não consegue reduzir carga tributária, que atrapalha a nossa competitividade. Você não consegue investir mais em infraestrutura, que atrapalha a nossa competitividade. Dinheiro, claro, não sobra nada. O governo tem que tomar dinheiro demais emprestado, por consequência, sobra menos dinheiro para ser emprestado para as empresas, para o consumidor. Esse dinheiro que sobra chega mais caro. Como a nossa taxa de juros é muito mais elevada, apesar das quedas recentes, do que o resto do mundo, nós atraímos muito capital financeiro para cá.
Essa entrada de capital externo faz com que o real fique forte, o dólar caia e, portanto, a competitividade das exportações brasileiras seja prejudicada. Então, o meu grande ponto é, na origem, se a gente não lida com o excesso de gasto público, a gente continua com uma série de outros problemas. Eu costumo dizer que o governo tem o programa Brasil Maior. Brasil Maior requer governo menor. Se o governo não emagrecer, o Brasil não cresce. Eu acho que esse é o grande ponto. Boa. Queda do dólar é real ou é artificial, portanto? Ela é conjuntural, ela ao contrário do que o governo acredita que foi ele que causou a elevação do dólar recente, o que aconteceu foi o dólar subiu nos últimos meses, subiu bastante em função da crise da Europa e a remessa de dividendos que exigia a compra de dólares por empresas estrangeiras. Só que esse é um movimento que só acontece em momentos de crise externa aguda, como foi a crise financeira global de 2008 e a atual. Passado isso, o que vai acontecer é o que aconteceu em 2009 e 2010. O dólar caiu e muito, caiu até 1,5 e o real vai lá para cima. A gente vai ver a mesma coisa e mais. Por quê? Porque o único instrumento que sobrou de estímulo para as economias desenvolvidas é emissão monetária. Eles não podem mais estimular a economia com política fiscal, porque eles estão em crise fiscal. Então, eles têm que fazer o contrário, eles têm que gastar menos e aumentar impostos. Eles não podem estimular a economia reduzindo juros, porque os juros já estão muito próximos de zero nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. Só sobrou um instrumento, vamos rodar a máquina impressora e imprimir dinheiro, que tem duas consequências. Uma é inflacionária e a segunda é grande desvalorização dessas moedas. No caso, o dólar, o euro, a libra esterlina, o franco suíço, o iene. A gente chegou num mundo muito maluco em que as nossas moedas têm que ficar mais fortes, as deles mais fracas e, por consequência, o nosso consumo, nosso de país emergente brasileiro, se torna mais importante e a produção deles tem que crescer. Isso explica muito do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que o que a gente teve é um grande crescimento de consumo, mas não teve um crescimento de produção na mesma magnitude. Isso explica porque está entrando mais produto estrangeiro. Porque o que é feito lá fora, nos países ricos hoje, tem que ser vendido onde o consumo cresce, que é aqui. Nos emergentes. Dólar, portanto, você trabalha aí com uma recomposição de cotação? Eu acho que tempo, são dois cenários. O cenário de curtíssimo prazo é dólar, curtíssimo prazo, próximos dias, próximas semanas, provavelmente é dólar perto dessa faixa de R$2, onde ele tem oscilado. Olhando um pouquinho mais para frente, alguns meses para frente, como eu acho que a crise da Europa ainda vai piorar e bastante... mesmo? Isso eu te explico com calma. Mas eu acho que o dólar chega, pelo menos não, mas próximo daqueles patamares de 2,50 que a gente viu em outubro do ano passado, com a piora da crise, que vai, como foi a de 2008, vai ter um ponto agudo que dura alguns meses e depois disso o dólar despenca abaixo do 1,5 que ele estava há cerca de 9 meses. Eu acho que a gente vai ter um dólar caindo muito e não vai cair sozinho, vai cair junto com as outras moedas dos países desenvolvidos. O euro vai cair mais, diga-se de passagem. Ai, que bom, minha filha está indo estudar vai ficar barato. Viajar para fora vai ficar barato. Comprar aqui em compensação vai ficar cada vez mais caro. Ricardo, a crise vai ganhar um contorno de maior densidade? O quê? Vai sair a Grécia? Como é que... Olha, Salete, assim, se você me perguntar exatamente qual vai ser o gatilho da piora da crise, a resposta eu não sei. Porque ainda assim eu consigo te dizer que a probabilidade de piora é... colossal. Eu sinto isso, mas eu não consigo tecnicamente... Eu te explico. Porque tem tantos possíveis gatilhos de piora que é impossível que nenhum deles aconteça. Vou te dar os 3 ou 4 mais prováveis. Bora lá. Grécia, vamos lá. Saída da Grécia do euro é uma certeza. A questão é quando. Por que é uma certeza? Porque se a Grécia não sair do euro, a Grécia não volta a crescer, porque não tem consumo lá, com 1/4 da população desempregada. Os bancos estão sem dinheiro, porque as pessoas tiraram por medo que os bancos quebrem, e também os bancos não querem emprestar. As pessoas que estão empregadas não gastam, porque estão com medo de perder o emprego, porque o desemprego não para de crescer, só tem uma solução: exportar. Aí tem um problema. Com o euro, a Grécia não é competitiva. Num belo sábado, a gente vai ter um anúncio oficial que a Grécia adotou a nova dracma, a cotação de €1 para uma nova dracma. Na segunda-feira, mercados financeiros abrem, não tem um grego que vai querer ficar com a nova dracma, vão vender todos e comprar euro, o euro vai valer 3, 4, 5 novas dracmas. Tem um detalhe. Os contratos que eram em euros vão ser automaticamente transformados na nova moeda, a nova dracma. Quem ia receber 100 euros que emprestou para a Grécia vai receber 100 novas dracmas. E vai trocá-las por 20, 30 ou 40 euros. Os bancos
globais acabaram de perder algo entre mais 60 e 80 bilhões de euros. E isso não é o problema sério, esse é o probleminha. O absorve o capitalismo? Absorve isso? O problema mais sério é que no dia que isso acontecer, não tem mais um centavo que vai ser emprestado para Portugal, para Irlanda, para Espanha, para Itália, com medo que aconteça a mesma coisa. Esse é um gatilho possível. Pode não ser esse, pode ter a ver com a Espanha. Os bancos espanhóis receberam 100 bilhões de euros oficiais de empréstimos. Tem mais 410 bilhões de euros que eles estão tomando emprestado do Banco Central Europeu. Só que isso não vai dar conta, porque as hipóteses que foram feitas de financiamento são que a Espanha volta a crescer a partir de, se não o ano que vem, 2014. Não vai acontecer. E como não vai acontecer, a hipótese que eu fiz é, se os próximos 5 anos na Espanha forem iguais aos últimos 5, os bancos vão precisar de uns 300 bilhões de euros a mais. As províncias espanholas vão precisar de algumas centenas de bilhões de euros. O governo federal espanhol precisa de 450 bilhões. Se eu somar tudo, tem mais ou menos 1 trilhão de euros, só que na Europa só tem, e no FMI, 450 bi para emprestar. Explode o euro. Resumindo, eu não sei se explode o euro, se alguns países vão sair. O que eu sei é, vai ter muita chacoalhada, que pode vir daí, pode vir da Itália, pode vir de uma eleição que a gente tem na Holanda daqui a 2 semanas, que o parlamento holandês vai mudar, e talvez uma das consequências seja, não colocamos mais dinheiro nos pacotes de ajuda. A Corte Suprema Alemã vota em 2 semanas também uma decisão que é se é constitucional ou não na Alemanha que a Alemanha coloque dinheiro nisso. Perfeito. Tem gente que fala o seguinte, você Verdade. não pode ter na Constituição alemã uma instância de governo ajudando outras, porque você estimula os governos a não serem cuidadosos e tomarem mais risco do que deveriam. Se isso aqui não passar, que significa que a Alemanha não bota mais dinheiro, a crise está instaurada. Tem outra, Angela Merkel passa por eleições no ano que vem. Se a eleição fosse hoje, ela se elegia fácil. Você acha? Fácil? Hoje sim, só que até a eleição a economia alemã... uma saturação do povo alemão. A economia alemã daqui para lá vai piorar muito. Ela sim. já vem, no último trimestre, só cresceu 0,3%, até a eleição vai estar em recessão na Alemanha. Aí eu quero ver se a Angela Merkel se elege. Se ela não se eleger e se eleger alguém com uma plataforma de nós alemães não aceitamos mais ficar salvando esses vagabundos gregos ou o que quer que seja, eu ouço do povo alemão. Há um movimento muito forte disso na Alemanha. Outro potencial de crise. Enfim, Afe Maria. Tem coisa demais que não pode dar errado para que a crise não piore. Uma coisa que a vida me ensinou é que quando tudo tem que dar certo, não é bem como as coisas funcionam, não. Voltando para o Brasil, a gente está falando de gasto, estamos falando de mundo, endividamento externo, endividamento interno. Os governos lá fora gastaram muito mal, por isso estão na crise. O Brasil está gastando muito e está gastando muito mal. Ricardo acabou de nos colocar aí os riscos do desajuste das contas públicas, previdência, funcionalismo, reajuste e a corrupção. Vamos perguntar para Ricardo? Depois do intervalo, rapidinho.